Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Quem está feliz diz amém? Agora sim. Vamos ler a Bíblia, queridos? Vamos ler lá no livro de Números, capítulo 11. Nós vamos continuar o nosso estudo da palavra de Deus. Se você perceber que tem alguém perto de você que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa então para ler ou acompanhar a leitura de Números capítulo 11. Todos acharam? Quem achou diz amém. Diz assim: ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná era como semente de coentro e sua aparência como a de resina. O povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos o moía, ou num pilão o socava. Cozia-o em panelas e dele fazia bolos. E o seu sabor era de bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor se acendeu grandemente, e Moisés se perturbou muito. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a seus pais? Onde conseguiria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado graças aos teus olhos. E não me deixes ver a minha própria ruína. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. E eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, assim até vos enfastiardes dele, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse mais: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu dizes: darei a eles carne, e comerão um mês inteiro? Haverá para eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que eles bastem? Respondeu o Senhor a Moisés: estaria limitado o poder do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos.
quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Porém, nunca mais voltaram a fazê-lo. No acampamento ficaram 2 homens, um chamado Eldade e o outro Medade. Estavam eles entre os inscritos, mas não tinham ido à tenda. Contudo, o Espírito repousou sobre eles e profetizavam no acampamento. Então correu um moço e anunciou a Moisés. Eldade e Medade profetizam no acampamento. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe codornizes do lado do mar e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado do outro do acampamento, ao redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte para colher codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres. Então as estenderam para si ao redor do acampamento. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande. Pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Taavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. De Quibrote Taavá, o povo partiu para Azerote, onde se acamparam. Amém? Bem, vamos lá. Hoje a palavra do Senhor, então, vai nos falar de um acontecimento que nada agrada a Deus. Quem aqui já murmurou contra Deus algum dia? Levanta a mãozinha. Ih, então não estou sozinho nessa não. Hein? Então não estou sozinho não. Então já tem gente que já murmurou. Querido, o assunto hoje, como eu disse para vocês, é a murmuração, tá? Uma murmuração de um povo muito querido do Senhor Deus, tá? Que é o povo de Israel. Esse texto já vai começar falando da murmuração. Mas é claro que Deus não se agrada da murmuração. Isso não é agradável aos olhos do Senhor. Mas eu te perguntei aí, alguns tiveram coragem de levantar, outros não. Mas é claro, querido, que muitos de nós já murmurou contra Deus, já reclamou, por exemplo. Eu quero que você entenda a murmuração dentro do ponto de vista da Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler. E você vai entender que a murmuração, ela é, entre muitas outras coisas, uma forma de ingratidão contra Deus, tá? Aquela pessoa que murmura contra a própria vida, os fatos que te rodeiam ou que te atingem, na verdade, isso é uma grande expressão de ingratidão com relação ao que Deus tem feito para você. Porque nem sempre as coisas acontecem da nossa maneira, do como nós queremos. E quando isso foge da nossa vontade ou do nosso controle, a tendência é reclamar de Deus, reclamar da vida, e por aí você vai ver que isso é uma ingratidão. E eu vou dizer para você, eu vou arriscar dizer que talvez seja este o motivo que mais desagrada a Deus. Você sabia? Não vou pedir para você levantar a mãozinha aí para não ficar muito ruim, mas quem é pai, quem é mãe, sabe o quanto é ruim escutar um filho ou uma filha reclamar, sendo que você está fazendo de tudo que você pode por aquele filho, por aquela filha, não é? Você faz de tudo, a gente faz o melhor, irmãos. Às vezes o nosso melhor não é exatamente o que o menino queria, o que a menina queria. Mas a ingratidão faz com que aquele menino, aquela criança, aquele filho, aquela filha, descama a reclamar e reclama. Isso é murmuração. Ou seja, o papai está fazendo o melhor, a mamãe está fazendo o melhor. Por exemplo, o pai não pode dar lá, obrigado, viu, irmão Joaquim? O pai não pode dar o melhor celular do mundo, né? A mãe não pode dar o melhor, mas dá o melhor que ele pode ou que ela pode. Não pode dar a melhor comida do mundo, mas dá o melhor que pode. A pessoa ingrata, ela não vai considerar isso. Então você vai ver que a murmuração dentro do contexto da Bíblia Sagrada, ele sempre vai acontecer quando as pessoas não conseguem ver a mão de Deus operando a seu favor e começam a reclamar. E aqui os irmãos viram, a reclamação foi por coisa bem boba, não foi? Foi? Quem se lembra de uma das reclamações que nós lemos? Hein?
Isso, ainda bem que você não leu, né? Eu não tinha nem colocado ali ainda, depois que eu segurei. Isso, irmã, a irmã Grace falou assim, eles reclamaram por causa de alimento, reclamaram por causa da carne. E eles chegaram a reclamar de uma coisa tão feia aqui, irmãos. Os irmãos que já leram a Bíblia, estudaram, gostam de estudar a Bíblia Sagrada, frequentes na escola bíblica, sabem. Quem é que mandava o maná para o povo de Israel? Espera aí, o maná não era comprado na padaria, não? Quem mandava o maná? E vocês viram aqui que eles reclamaram, olha, nós já estamos cheios de comer esse maná. É assim que traz a tradução mais próxima do original. Gente, Deus mandava o trem do céu. Eles nem trabalharam, tinham que trabalhar, só colher e comer. Acho que muitos de nós aqui ia querer estar lá só para não trabalhar, não era? Era só esperar que o maná descia. Querido, era o pão de Deus. Deus mandava o trem de graça do céu, sem trabalhar, sem nada. E você vê que eles reclamam aqui dizendo que já estamos enfadados de comer esse maná. Querido, isso é ingratidão, é murmuração. E isso, querido, não agrada o coração de Deus. Às vezes você tem muita coisa, mas porque você não tem aquilo que você queria, você começa a se queixar contra Deus, a reclamar, e torna para Deus uma oração cheia de reclamação, que eu vou chamar aqui uma oração cheia de murmuração. De vez em quando eles postam na internet, e isso é muito bom quando a gente lê, posta lá a imagem de uma pessoa, por exemplo, toda deficiente, ainda pergunta assim por baixo, qual é o seu problema mesmo? Já viram alguma cena assim? De vez em quando postou uma vez uma pessoa sem braço, sem nenhum dos braços, só com um toquinho assim, ó. E a pessoa numa atividade, subindo escada, fazendo muitas atividades, e a pessoa pergunta assim, qual é o seu problema mesmo? Por quê, querido? Você tem 2 braços, 2 pernas, e fica às vezes murmurando e reclamando, e Deus? Deu para o outro talvez só 2 pernas, não deu os 2 braços, e aquela pessoa se vira na vida. Então hoje o assunto é a murmuração do povo de Israel. Isso só para a gente dar uma introdução, porque nós vamos caminhar dentro do texto que nós acabamos de ler. Ou seja, logo no início das jornadas de Israel pelo deserto, guiados pelo Senhor, eu fiz questão de colocar jornadas guiadas pelo Senhor, porque na verdade é a partir de agora que Deus começa a guiá-los com aquela nuvem. A nuvem levantava, era sinal de que o povo de Israel tinha que levantar e partir. A nuvem parava sobre determinado lugar, era um sinal, um aviso que o povo de Israel deveria parar naquele lugar. Então, queridos, logo no início dessas jornadas de Israel pelo deserto, guiados pelo Senhor, o povo começa a murmurar sobre as suas dificuldades. Murmurar. E as murmurações, elas vão chegar ao líder. Olha que coisa incrível. O povo murmurou, e essas murmurações levaram também o líder Moisés a se queixar de que o trabalho estava pesado demais, não é? Só que Moisés não estava com um grupo de 300, Moisés não estava com um grupo de 500, um grupo de 1000. Nós sabemos pela palavra de Deus que o povo de Israel somava mais de 600 mil pessoas, 600 mil homens, isso com mulheres, com crianças, com idosos, a partir da idade que eles não contaram. Os estudiosos da Bíblia imaginam que tinha de 2 milhões a 6 milhões de pessoas murmurando no ouvido de um líder de Moisés. Tá? Quando a gente vê que ele se queixa ali, a gente pensa assim, não, mas Moisés foi muito fraco. O povo reclamou e ele começou a se queixar também diante de Deus. Mas vamos lá, eram muitas 1000 pessoas reclamando nos ouvidos de Moisés, né? Quem aqui já ficou enfadado porque alguém em casa reclamou muito, por exemplo? Tá vendo? E a irmã não tem nem 1000 lá em casa, né, irmã? Nem 1000. Tá vendo? A irmã disse que já ficou enfadada. A mãe, às vezes, se enfada porque 2, 3, 4, 5 filhos começam, me dá. Não é assim? Isso, querida, é para você compreender um pouco do que está acontecendo. Porque a nossa tendência é dizer que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra, mas ele se queixou. Mas vem cá, ele estava se queixando porque havia uma multidão reclamando no ouvido dele. Não, nós estamos enjoados dessa comida, e nós não queremos mais essa comida, e nós queremos carne, e o povo querendo voltar para o Egito, e ele com a missão de não deixar o povo voltar para o Egito, de seguir. Então preste atenção, olha que coisa incrível, tá? O povo reclama, murmura,
das suas dificuldades e leva também Moisés a se queixar da sua carga de trabalho. Agora, o que importa para nós entender é que a queixa, a murmuração, desperta em Deus um sentimento. Tá? Versículo 1 fala que aquilo provocou em Deus um sentimento. Qual o sentimento que a Bíblia está dizendo no versículo 1 que causou em Deus? Ira. Ira. Tem um irmão na igreja que pediu para a gente dar um estudo na escola bíblica dominical sobre a ira de Deus. Foi o Carlos. Tá vendo, Carlos, aí, ó? Tá vendo? Quando é que Deus fica irado? O povo se queixou da sua sorte. Agora, vamos dizer, pare e presta atenção numa coisa. Versículo 1. Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Presta atenção, o povo queixou-se da sua sorte. Agora eu quero dizer uma coisa. Se o povo estava aqui agora, no pé do Sinai, do Monte Sinai, saindo para a sua jornada, porque a nuvem de Deus se levantou guiando o povo, e o povo se queixou da sua sorte, eu quero te fazer uma pergunta. Ao queixar-se da sua sorte, o povo estava se queixando de quem? De quem? De Deus. É isso que a gente precisa aprender nas lições da palavra do Senhor. Queixar-se da sua sorte é queixar-se daquele que está te dando essa sorte. Então, queixar-se de Deus, neste ponto que Israel estava, queixar-se da sua sorte, queixar-se da sua sorte de quê? A sorte de estar morando no deserto, a sorte de não ter casa, a sorte de não ter pepino, como eles vão falar na frente, a sorte de não ter alho poró, a sorte de não ter cordeiros, ovelhas para comer, a sorte de terem que comer só o maná, a sorte de depois ter que comer só a codorniz. É esta a sorte que ele estava reclamando. E aí você precisa pensar, quem é que estava dando a eles aquilo, senão Deus? E é isso que acende a ira de Deus, faz Deus ficar irado, faz Deus perder para conosco essa mansidão que nós esperamos que Deus tenha conosco. Fez Deus perder essa mansidão que ele tinha. Ele ficou irado, ele ficou, não vou chamar de nervoso, porque seria diminuir, mas na verdade, ele não foi aquele Deus manso, amável, ou seja, reclamou de Deus, queixou-se de Deus e disse que o que Deus estava fazendo era ruim. Nós queremos outra coisa. Querido, não é isso que a gente faz quando a gente começa também a reclamar da vida que nós temos, das circunstâncias. Ingratidão leva a gente a fazer isso. E talvez tenha muitos de nós, irmãos, que têm andado ingrato com Deus e ainda tem perguntado, mas por que a minha vida está assim? Porque na verdade Deus talvez não esteja tão contente com você ou com a sua atitude. Então, querido, isso aí nós vamos encontrar essas queixas do povo de Israel até o versículo 9. O povo clamou, mas veja que o fato de Deus ficar irado e acender o fogo do Senhor sobre as extremidades do acampamento, não foi só porque o povo fez uma reclamação. Tanto que você vai ver que quando Moisés se queixa que o trabalho dele estava muito, Deus mandou fogo. Hein? Lá na frente, versículo 10 ao 15, quando Moisés se queixa com Deus também, Deus manda fogo? Não, mas por que ele manda fogo aqui e não manda lá? Sabe por quê? É porque existe a queixa que tem fundamento e a queixa que não tem fundamento. Lá na frente eu coloco. Sabe a queixa com fundamento? Ela deve ser apresentada a Deus como oração. Não é? Agora, a queixa que não tem fundamento, ela é murmuração. O povo estava comendo de graça, comendo, Deus estava suprindo. Deus prometeu levar o povo reclama do que Deus estava dando, aí Deus manda fogo. Mas quando Moisés reclama de que o trabalho está pesado para ele, Deus não manda fogo. Sabe por quê? Porque tinha fundamento a queixa de Moisés, tanto que ele apresenta para Deus, eu dei à luz esse povo, eu concebi esse povo todo, não, esse povo é do Senhor, esse povo é muito grande para eu tocar, e vamos ser sinceros, mais de 600 mil homens, fora crianças, mulheres e idosos, para um homem liderar,
Quando ele reclamou, Deus fez o quê? Não mandou fogo. Deus falou, ó, chama 70 homens aí, e sábios, né, homens instruídos, e nós vamos distribuir do mesmo espírito que você tem, eu vou dar para ele, vou tirar do espírito que eu te dei e vou dar para eles. Esses 70 homens vão ser iguais a você, eles vão trabalhar para te ajudar. Está entendendo, queridos? Amém, queridos? Vamos caminhar então, só para você ver. Aí nós vamos encontrar as queixas do povo de suas dificuldades. As dificuldades deles, irmãos, são as dificuldades mais básicas que qualquer um de nós tem. Eu não sei quando vocês aqui já reclamou da comida que tinha no prato, mas eu já reclamei uma vez. E vou ser sincero, eu nunca mais reclamei, eu já contei para vocês a história. Morava ali no fundo da casa do Tijão, só que não era aquela casa, era a primeira casa que ele fez, lá no barraco no fundo, que ele cedeu para nós morávamos lá, eu, minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Na verdade, um dia à tarde, minha mãe fez aquela comidinha, minha mãe cozinhava, irmãos, que era uma beleza, aquela comidinha básica, sabe? O arrozinho com feijão dela era maravilhoso, era gostoso, quem comeu sabe. Então minha mãe fez aquela comidinha, como sempre, com carinho, com cuidado. Na hora de eu comer, eu xinguei a comida, eu era menino novo, eu tinha uns 9 anos. Eu lembro direitinho o palavrão que eu xinguei, nem vou xingar aqui agora ele, porque eu já fiquei crente, aceitei Jesus, não xingo. Mas eu falei um palavrão na da comida, meu Deus, eu xinguei a comida. A minha mãe levantou, a bicha ficava esperta quando ela queria. Eu tinha que pular a janela, o barraco tinha, eu não estou lembrado, faz muitos anos, eu acho que tinha, não sei se cada cômodo tinha uma janela e tinha uma porta de entrada, não era assim? Era uma porta no cômodo do meio, tinha janela. Um quarto, mais o outro quarto tinha janela também. Irmãos, eu não tinha outra saída, era só uma porta, e eu ia apanhar demais, eu pulei pela janela, vazei fora lá na rua, e só pude entrar mais tarde. Eu acho que foi quando meu pai chegou, porque se eu entrasse eu ia apanhar, porque eu murmurei, eu xinguei da comida, eu queria outra comida. Então é mais ou menos isso que o povo de Israel fez. Eu nunca mais falei, não xingo mais comida, tá? É coisa de menino. Espero que você também não reclame do que Deus tem te dado, porque isso é coisa de infantil. É isso que eu estou dizendo para você. Isso é coisa de incrédulo, reclamar daquilo que Deus tem te dado. Então eu nunca vou esquecer, o povo fez isso, reclamou e Deus não se agradou. Veja o versículo 4, o que diz? Os estrangeiros que estavam, tem uma outra tradução que fala populacho, é um nome feio, nome esquisito. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne? Querido, é uma coisa muito, muito, muito insignificante. Quero que você volte com a sua cabeça para trás. Volta a sua cabeça lá no Egito. Você estava escravo no Egito, apanhando igual cachorro lá no Egito. Os homens eram obrigados a trabalhar pesado, as mulheres, todo mundo, você estava lá. Você era um dos 600 mil que saiu de lá escravo. Deus te tira de lá com poder, abre o mar, você vê o mar aberto, passa no meio e não entende nada, vê uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas passar sem molhar, e lá na frente agora Deus te dá estatutos. Vamos pensar bem, tinha lógica reclamar da comida? Eu quero que você volte lá para você entender. Depois de sair de uma escravidão, olha o que era a escravidão. A escravidão era, você, menininho novinho, crescia escravo. Quando você casava, seus filhos iam ser escravos. Geração a geração escravo, sofrendo. Deus vai e te arranca de lá com poder, abrindo o mar e vencendo os seus inimigos. E agora Ele te dá pão que cai do céu para você não passar fome. E tem lógica você reclamar e querer voltar. E olha que os irmãos que estão lendo a Bíblia comigo já sabem. O capítulo 9 diz, sabe quanto tempo que tinha já de viagem desde que ele saiu do Egito? Quem lembra? Capítulo 9 fala, versículo 1. Irmãos, tinha só 2 anos que eles tinham saído do Egito. E eles já tinham esquecido de todas as maravilhas que Deus tinha feito, só há 2 anos atrás. Se alguém te perguntar um dia, ô irmão, com quanto tempo que geralmente as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor? Aí você vai falar, depende. Depende. Porque quem viu o mar vermelho se abrir, quem viu as pragas pegar na outra nação e não pegar, demorou 2 anos. 3 aninhos só, querido, depois de ver Deus fazendo tanta coisa. Então, quando você vê um irmão e uma irmã desviar, ao invés de você amaldiçoar aquela pessoa, compara com Israel, que viu tudo aquilo e desviou. Sabia?
Compara para você ver o quão frágil nós somos. Então, demorou só 2 anos, o povo começou a murmurar. E aqui diz que estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento. Que estrangeiros são esses? Aí é que está a questão. Não vamos entrar em detalhes. Mas eu vou te dizer uma coisa. O quanto é perigoso a gente misturar com pessoas que não têm a mesma fé que nós. Porque quando diz estrangeiros aqui, não quero entrar em detalhes de quem é e quem não é, porque eles estavam saindo do Egito. Mas a Bíblia diz em Êxodo também que muita gente saiu com eles naquela multidão. Pode ser que tinha estrangeiros ali. Mas agora eu quero que você entenda o seguinte: cuidado com as pessoas com quem você está andando, ou cuidado com as pessoas que estão andando com você, porque pode ser que elas também te incentivem a desejar outro alimento, que aqui está dizendo. O povo desejou outro alimento, e aquilo fez com que o povo de Israel também murmurasse e chorasse. Está entendendo, irmãos? Diz amém. É o que diz o versículo 4 para nós. Isso levou então o servo do Senhor Moisés a se queixar. Olha o que ele diz: Moisés, ouvindo o povo chorar por famílias, cada um na entrada de sua tenda, a ira do Senhor se acendeu grandemente e Moisés ficou perturbado. Diz o versículo 11: então disse Moisés ao Senhor, olha o que Moisés diz ao Senhor. Olha se isso não é uma queixa. Moisés diz: por que o Senhor fez mal ao teu servo? Olha que palavra, versículo 11. Por que fizeste mal ao teu servo? Ele está perguntando para Deus, se queixando com Deus. Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo? Versículo 12. Eu concebi porventura este povo, eu gerei esse povo, para que me dissesses, leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a seus pais lhe daria? E ele fala no versículo 13, onde conseguiria eu carne para dar a este povo, já que o povo pedia carne? Contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Verso 14, eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado para mim. Está vendo a queixa do homem Moisés? Esse povo é muito pesado, eu não dou conta de levar sozinho, me ajuda. Ou seja, ele está se queixando, eu sozinho não dou conta de levar esse povo. Aí, irmãos, o versículo 15 diz, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graças aos teus olhos, não me deixes ver a minha própria ruína. Mais de 600 mil pedindo, nós queremos carne, nós queremos carne, nós queremos carne. Ele se vira para Deus e fala, está demais para mim, Deus, eu não dou conta de levar esse povo todo. Veja que aqui a atitude de Deus é diferente do versículo 1 e 2, quando ele mandou fogo. A Bíblia diz para nós aqui, que no versículo 16, então olha o que Deus faz. O Senhor disse para Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem líderes, supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E eles te ajudarão a levar o fardo do povo para que tu não leves sozinho. Está vendo, querido, como é que a atitude de Deus aqui foi uma atitude diferente? Ele não mandou fogo. Porque quando se murmura, quando se queixa sem fundamento, você provoca a ira de Deus. Mas quando você apresenta a Deus uma queixa e esta queixa tem fundamento, você jamais terá de Deus uma atitude como a que nós vimos atrás. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós precisamos temer a Deus. Amém, igreja? Nós precisamos temer a Deus, conhecer Deus para nós podermos conversar com Ele. Eu cito sempre o exemplo de Moisés, irmãos. Moisés mais na frente intercede pelo povo, e ele intercede de uma maneira com muita força. Deus resolve destruir o povo de Israel e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés se coloca diante de Deus e conversa com Deus. Se o Senhor matar o povo aqui no deserto, vai parecer para os gentios, para os outros povos, que o Senhor não deu conta de levar o povo até lá na terra prometida. Então, leva o povo até lá, não mata o povo no deserto, ou então risca meu nome do livro que o Senhor escreveu. Deus vai falar para Moisés, olha Moisés, eu risco o nome de quem eu quiser, então, ou seja, não vou riscar o seu nome.
mas uma coisa é certa, eu vou fazer isso que você pediu, eu não vou matar esse povo, mas essa geração que murmurou, ela não vai entrar na terra prometida. Ele matou o povo, mas não matou todo o povo. A intercessão de Moisés valeu? Valeu. Conseguiu salvar o povo, porque Deus queria destruir todo o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Eu sempre lembro de Moisés como este homem que chegava diante de Deus e intercedia pelo povo. E aqui nós encontramos então que ao queixar-se de sua sorte, o povo então se queixava contra Deus, o que é digno de castigo. Ao invés de clamarem ao Senhor, clamaram a Moisés. E esta é uma atitude comum naquelas pessoas que não têm comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, reclama do pastor, reclama da pastora, reclama do missionário, reclama da missionária, reclama do marido, reclama da esposa, reclama de todo mundo. Agora, quem tem comunhão com Deus, reclama com Deus. Como é que a gente reclama com Deus? Vamos lá. Quando é na oração, a irmã disse ali, é a hora de você reclamar. Apresente as suas queixas ao Senhor. Apresente suas petições a Deus. Está ruim a vida? Vai falar com aquele que pode te ajudar. Vai falar com Deus. Deus, a vida está ruim. Deus, o meu trabalho está... Meu Deus, se o seu trabalho não está bom, se você almeja um trabalho melhor, vai apresentar a tua queixa a Deus, que Ele vai te ouvir. Mas apresenta a tua queixa de maneira que ela seja agradável aos olhos do Senhor, porque senão você pode murmurar. O povo de Israel poderia ter falado diferente. Ó Deus, muito obrigado pela maná que o Senhor está mandando. Esse maná tem nos abençoado, esse maná tem nos sustentado, mas vezes por outra, Deus, temos saudade da carne que nós comíamos. O Senhor poderia nos mandar a carne. Olha que diferença de você apresentar uma queixa a Deus. Foi mais ou menos o que Moisés apresentou aqui, se você for notar. Moisés virou e falou, Deus, vem cá. O Senhor falou para eu levar esse povo como uma ama leva o seu neném no colo, mas vem cá, o povo está reclamando demais nos meus ouvidos, Senhor. O povo é muito grande para eu levar sozinho. Eu não dei a luz a este povo, eu não aguento, está pesado. Deus, lá do seu trono, olhou e viu, peraí, a queixa de Moisés tem lógica. Eu vou ouvir o meu servo Moisés, eu vou levantar 70 homens e vou dar do mesmo espírito que eu dei para Moisés, eu vou dar para eles levarem a carga junto com Moisés. Ou seja, dependendo da forma como você apresentar a sua queixa pode ser uma murmuração, mas dependendo, ela pode ser uma petição. Amém, igreja? Eu citei o exemplo do trabalho, para que você compreenda. Se o seu trabalho está ruim, apresente a Deus a sua queixa de tal forma que Deus se agrade, não é? Deus, meu trabalho está muito bom, tem me suprido, ó Senhor, mas eu gostaria que o meu dízimo fosse o dobro. Está vendo? Você viu como é que você apresenta, né, irmão? Sabe por que eu estou falando isso? É porque tinha um irmão aqui na igreja, que esse irmão falou um dia comigo assim, com muita naturalidade, não foi maldade. O dízimo dele era muito menor do que era ao final. E ele falou comigo, pastor, eu quero dar um dízimo de tanto. Aí na hora eu falei, meu Deus, como é que o camarada apresenta uma oração a Deus agradável? Qual a diferença desse camarada pedir um salário de tanto, para pedir que o dízimo dele, que ele quer dar é de tanto? Vamos ver, qual a diferença? Vou repetir. Qual a diferença desse camarada falar, Deus, eu quero que o meu dízimo seja de tanto? A diferença de dizer assim, de dizer, Senhor, eu quero ganhar tanto por mês. Vamos ver se você consegue entender a diferença. Captar a diferença. Qual? Hein? Não é? É isso. A pessoa expressa o seu comprometimento com Deus e isso agrada a Deus. Vamos lá, o seu dízimo é de R$200, você chega e fala assim, Deus, eu quero que o meu dízimo seja de R$2.000. Você está expressando um comprometimento com a obra de Deus que agrada a Deus. Agora, você chegar e falar, eu quero ganhar 20 mil, olha a diferença. Não é a mesma coisa, não é? Um dízimo de 2.000 quer dizer que a pessoa tem uma renda de 20 mil. Agora, você chegar e falar, Deus, eu quero ganhar 20 mil, você está pensando em si. É diferente.
Agora, quando o seu coração se move, não, eu quero ter um dízimo de R$2.000, você está mostrando comprometimento com a obra de Deus. Então, existem várias maneiras de você orar e agradar a Deus, e várias maneiras de você não agradar a Deus. Quantas mulheres já oraram pedindo um filho que você conhece e Deus nunca deu? Mas lembra-se de Ana, mulher de Eucana, mãe de quem mesmo? Quem lembra o menininho que nasceu? Samuel. Aquela mulher orou, na aflição da oração dela, ela abria a boca ao ponto do sacerdote Eli olhar e pensar que ela estava embriagada. Virou para ela: mulher, você está louca, embriagada esta hora? Ela virou: não, meu senhor, é da aflição da minha alma, eu estou orando a Deus, eu não estou embriagada. Mas aí o sacerdote resolveu abençoá-la, ela foi embora. Dado o tempo, ela voltou com o menininho na mão e apresentou o menino e falou: aqui, ó, está aqui o motivo daquela oração aflita que eu tive. Eis aqui o menino, porque eu fiz um voto que se ele me desse o menino, eu devolveria o menino para Deus. Veja, uma oração muito fácil de Deus abençoar, quando expressa comprometimento na obra do Senhor. Você sabe que o fato dela ter feito aquela oração, Deus escolheu então que aquele menino fosse um sacerdote, fosse um profeta, Samuel, o homem que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, tá bom? Então o homem que marcou a história, por causa de uma oração de uma mãe, mas uma oração sábia. Ela não pediu um filho para ela, ela pediu um filho para a obra de Deus, não é? E ela devolveu o menino. Então, só para você, irmão, compreender um pouco, né, que o povo ali levantou sua queixa contra Moisés e não apresentou sua queixa a Deus, porque na verdade o povo não estava em comunhão com Deus. E a oração de uma pessoa que não está em comunhão, a gente sabe o que acontece. Se você quiser, você pode abrir depois Isaías 59, versículo 1 e 2, que lá vai mostrar para nós, o Senhor dizendo: eis que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir, e eis que os braços do Senhor estão abertos para abençoar, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que o povo não ouve Deus e nem Deus ouve o povo, por causa da iniquidade, que é uma barreira. Então, a iniquidade é uma barreira, ela tira a comunhão nossa com Deus, e aí a gente não reclama com Deus, reclama com o pastor, reclama do político, reclama da situação política do Brasil, porque a gente não consegue reclamar com a pessoa certa. Amém? E é na oração que nós levamos as nossas reclamações para Deus. Mas isso então mostra para nós o quão importante é nós não murmurarmos, mas orarmos ao Senhor. Agora, note que a reclamação era contra Deus, pois eles, influenciados pelos estrangeiros, que nós vimos no versículo 4 ao 9, desejaram outra vez as comidas que eles comiam no Egito, e então eles chegam a reclamar do maná. Isso é muito pesado, irmãos, quando a gente abre uma reclamação contra Deus. Estavam reclamando claramente contra o maná, está vendo? Pois o maná, aqui está bem especificado, que descia sobre o acampamento, e o povo recolhia toda aquela comida que era totalmente de graça, tá? Então isso fez mover o coração de Moisés. Ele ficou perturbado, diz a palavra de Deus, né? E ele então reclama da sua carga de trabalho, ao mesmo tempo que ele intercede pelo povo. Então Deus lhe dá 70 homens sábios, diz a palavra, 70 homens, diz o versículo 16, anciãos que seriam supervisores do povo. Esses homens, na verdade, acabaram recebendo do mesmo espírito que tinha sobre Moisés. Um detalhe para quem gosta de escola bíblica dominical, para quem gosta de estudar a Bíblia. E deixa eu fazer uma pergunta: quem está em dia com a leitura do roteiro? Glória a Deus, muita gente, viu? Quem está quase em dia? Quem está quase? Está quase. Ô irmão, vigia, viu? No ano passado você quase conseguiu, não foi? Foi mesmo? Foi, não foi, irmão? Ah, não foi não, né? Ô querido, vocês estão indo bem, vocês estão em dia com o roteiro ou quase em dia. Mas a pergunta que eu quero te fazer é de escola bíblica dominical. Por isso que o nosso estudo de quinta-feira chama estudo da Bíblia e não estudo bíblico. Vocês notam que Moisés reclama que a carga está pesada, não foi? E aí Deus promete fazer o quê com esses 70 homens? Quem se lembra? Nós acabamos de ler. Deus promete fazer o quê mesmo com eles? Isso. Mas eu não sei se vocês notaram, Moisés fez isso outra vez. Quem lembra? Quando ele fez algo parecido. Pode falar alto, quem lembrar. Que Moisés fez isso outra vez. Fez algo muito parecido. Isso mostra o perfil de Moisés.
Não, até que não foi nesse momento. A Alzira está lembrando que o sogro dele deu aquele conselho para ele, né? Para ele buscar líderes entre o povo. Não, essa aí até que não partiu de Moisés, não. Mas teve um outro momento que partiu de Moisés, uma reclamação. E aí eu acabo pensando que isso era de Moisés. Quem lembra? Hein? Não, da água também não. Eu gosto de fazer essas perguntas. Quando eu notei isso aqui, eu falei, gente, isso era do homem Moisés. Aí a gente vai aprendendo cada dia mais sobre esses homens de Deus. Quem lembra? Ah, vocês não vão lembrar nunca, porque vocês estão pensando Moisés. Vocês estão pensando Moisés? Não. Vocês estão pensando... Hein? Ah, Grace lembrou. É quando ele foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Sabe o que ele fez? Ele reclamou que ele tinha a língua pesada, ele não deu jeito para esse trem, e o Senhor envia quem o Senhor tem que enviar. O camarada, Deus me mostrou isso, falei, gente, cada dia mais eu vejo a humanidade, o lado humano desses homens tremendos que Deus usou. Esse camarada estava longe de ser Deus, porque às vezes a gente pensa que eles eram Deus. A gente olha para Paulo, para Pedro e para esses homens e pensa, esse camarada era santo demais. Eles não eram mais santos do que eu e você, e nem menos humanos do que nós, irmãos. Sabe, é esse momento que eu queria que vocês falassem, além dos outros, todos que vocês disseram está certo, mas era do perfil de Moisés. Tem uma coisinha que eu acho que muitos de nós têm aqui. Sabe a palavrinha que a gente deve dar para isso? Um pouquinho de insegurança e de medo. Quem é que quando tem que vir no púlpito pregar não tem um pouquinho de insegurança? Quem é que quando tem que dar um testemunho, tocar um instrumento e sabe que não é só tocar, é adorar a Deus, é chegar diante do trono de Deus aquela música? Quem é que não sente algo, um tremorzinho? Isso chama-se insegurança, isso chama-se medo, isso chama-se humanidade, isso chama-se ser homem, ser mulher. E quando Deus chamou ele no Monte Sinai e falou com ele, vai... Eu vou te levar, você vai lá no Egito, vai se apresentar a Faraó, vai apresentar todos esses sinais que eu vou te dar, e você vai tirar o povo de lá. Ele pega e aí gela, aí treme, não é assim? Não dá aquele gelo? Não é? Quando o pastor chega e fala, irmão, irmã, você vai pregar tal dia, a pessoa treme. Então Moisés tremeu na base e falou, oh, Senhor, a queixa dele, olha para você ver a queixa. Senhor, eu tenho a língua pesada. Algumas traduções falam, eu sou gago. Outras traduções dizem, eu não sei falar direito. Oh meu Deus, vamos pensar, só para você acordar que eu bati aqui. Se era Deus que estava falando, você tinha que ter medo de alguma coisa? Hein? Mas é para você ver que somos homens e mulheres. Lembra lá Elias, que a palavra de Deus diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, lembra? Mas ele fugiu de Jezabel. O homem ora e Deus manda fogo e foi. Isso, querido, mostra para mim e para você que quando você estiver aflito, irmã, quando você estiver aflita, irmã, fica em paz, fica tranquila. Os grandes homens de Deus também ficaram aflitos e eles até tremeram nas bases. Isso me dá uma força de saber que o meu Deus é bom demais. Amém, irmãos? Dá até para nós fazer uma música assim, meu Deus é bom demais. É só lembrar o que Deus disse para esses homens. Quando Moisés reclamou que a língua dele era pesada, que estava difícil e não dava, Deus falou, Moisés, quem fez a língua? Está vendo como é que Deus, irmãos, está falando? Ah, vai Moisés, eu que estou mandando, rapaz, pode contar comigo. Mas aí Deus também entende a sua limitação, tanto quanto entende a minha, porque ele entendeu a de Moisés e entendeu de todos os outros homens. Sabe o que Deus faz? A mesma coisa que ele fez aqui com 70. Aí Moisés ainda dá uma dica para Deus, como se Deus precisasse, né? Ele fala, Deus, envie quem o Senhor tem que enviar. Aí Deus, como já sabe de tudo, do pensamento, ô Moisés, eu sei de quem você está falando. Seu irmão Arão, é um camarada que fala bem, bem articulado. Pode ir que você vai encontrar com ele, ele vai te encontrar. Aí Deus outra vez divide a tarefa que ele não queria. Veja aqui que Deus fala, eu vou tirar do espírito que está sobre você e depositar um pouco sobre cada um dos 70. E Deus faz a mesma coisa lá. Deus fala, olha, você ia falar sozinho, eu ia te mandar lá, eu ia te usar, eu ia falar, e o povo ia te ouvir, te obedecer, ia trazer. Mas já que você está com medo, está tremendo, vai, eu vou falar com você,
você que é medroso demais, inseguro, vai falar para o teu irmão Arão que fala desembolado, vai falar com o povo. E Deus ainda explica, eu serei Deus para você e você será como Deus para o teu irmão Arão, porque eu vou falar com você, você vai falar o que eu te falar para ele. Então, querido, não fazia parte do plano original de Deus mais um. E aqui também não fazia parte do plano original de Deus 70. Mas por que Deus abriu mão lá e dividiu com Arão e cá com 70? Porque Deus entende as tuas limitações e te diz nesta noite, por que você está levando essa carga sozinho ou sozinha? Entrega isso nas mãos de Deus, que Ele divide a carga com você. Lembra o que Jesus falou? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Divide, fala, Deus, está pesado, me socorre. E o Senhor vai te socorrer. Tá bom, irmãos? Então eu quis trazer isso para você, que a gente percebe que faz parte do perfil de Moisés em determinados momentos. O camarada queixa de Deus que está pesado o trabalho. Deus vai dividir com Arão e agora ele divide com mais 70 homens para fazer o trabalho. E isso eu não quis nem dizer das águas de Meribá, igual as irmãs lembraram, quando ele não aguenta a pressão, outro detalhe também que faz muito parte do perfil dele, lembra que quando ele estava pegando nas primeiras placas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, que ele está descendo, e aí o povo está lá seduzindo ao pecado com aquele bezerro de ouro, que Arão deixou o povo seduzir, ele desce e quando ele vê aquilo, o que ele faz? Deus mandou ele quebrar as pedras. Tem algum lugar que Deus falou, Moisés, quebre as pedras que estão nas tuas mãos. Que ele era do perfil do homem, Moisés. Mas Deus é muito bom, foi lá e resolveu o negócio. Foi lá e sobe lá, Moisés, vou te dar outras pedras. Lavra pedras e eu vou escrever nelas outra vez. Então, querido, é para você compreender um pouco mais de Deus dentro da Bíblia, sem inventar, não estou inventando nada para você. A nossa intenção aqui na quinta-feira é estudar a Bíblia, para que você compreenda por que Deus age como Ele age, tá? Por que Deus é tão bom, tão compassivo, tão misericordioso, porque Ele conhece as nossas limitações. Então Moisés intercede pelo povo e Deus vai e coloca 70 homens para ajudá-lo, tá? Depois nós vamos ver no versículo 18 a 20, que Deus promete dar carne ao povo. Ok, o povo pede, o povo ganha. Ó, tá entendendo? O povo pede, o povo ganha. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Não coloquei ali não, então eu posso adiantar para você. Olha, presta atenção. Nem tudo que a gente pede e Deus dá é o melhor de Deus para a sua vida. O povo de Israel vai pedir um rei, Deus vai dar um rei, mas aquele rei vai fazer o povo de Israel sofrer. O povo pede outra comida, pede carne, Deus dá carne, mas vocês vão ver que não era bem o que Deus queria fazer. Não era. Vou continuar com você. Deus então dá carne para o povo, como o povo pediu, versículo 18 a 20, você vai ver. O que leva Moisés a indagar a Deus como se conseguiria carne para mais de 600 mil pessoas. E aí eu noto que eu pus entre aspas aí, para não parecer que está escrito isso lá na Bíblia. Mas eu noto que Deus dá uma bronca em Moisés. Quando Moisés pergunta para Deus, verso 21, disse Moisés, 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual eu estou. E tu dizes, darei a este povo carne e comerão o mês inteiro? Verso 22 ele fala, haverá para eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Aí o Senhor responde para Moisés, estaria limitado o poder do Senhor? Isso para mim é uma bronca, não é? Não é uma bronca? Não foi uma palavra muito suave. Moisés questionou Deus vira para ele e falou, peraí Moisés, será que a minha mão estaria encolhida? Não é? E aí nos lembra de Isaías 59, verso 1 e 2. Estaria limitado o poder do Senhor? Agora mesmo, Moisés, você vai ver que se a minha palavra se cumpre ou não. Ou seja, isso para mim é uma bronca. Deu uma bronca nele, não é assim? Por que Deus deu bronca nele? Porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Se Ele falou que ia dar carne para mais de 600 mil homens comerem um mês inteiro no deserto, fica tranquilo. Só não duvida, creia. Amém? Amém, igreja? Então isso provocou em Deus uma reação com Moisés, de pegar e dar uma repreendida em Moisés, dizendo para ele
que ele era capaz de fazer o que ele tinha dito que faria. Porque quando Moisés questionou, lançou essa pergunta, onde é que nós vamos conseguir carne? É complicado. É a mesma coisa de dizer, Deus, onde é que você vai arrumar carne para esse povo? Moisés falou, e Deus vira para ele e fala assim, será que o poder do Senhor está limitado? Não é? Isso é muito sério, a gente precisa entender. Então, mais Moisés se mostra humilde, e ele, com muita obediência, ele anuncia ao povo as palavras do Senhor, e aí Deus aparece, enche os 70 ajudadores com o Espírito, e eles passaram a profetizar. Nós vamos encontrar isso do versículo 24 até o versículo 30. E em seguida, então, Deus manda carne em abundância para o povo. Verso 31 ao 35 diz, então soprou um vento mandado pelo Senhor e trouxe codornizes do lado do mar e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado do outro acampamento ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte para colher codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres. Então os estenderam para si ao redor do acampamento. Mas, diz o versículo 33, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, aí outra vez vem a palavrinha que o Carlos sugeriu, acendeu-se a ira do Senhor e feriu o povo com uma praga muito grande. Ou seja, o povo pediu carne, Deus falou, eu vou dar carne, e vocês vão comer carne, não só um dia, nem 2, vocês vão comer o mês inteiro, e Deus deu carne, mas antes que o povo se fartasse, Deus desceu o pau e castigou o povo. Ou seja, Deus deu o que eles pediram, não deu? Mas Deus não agradou. Por que ele deu? Alguém já deu alguma coisa para alguém e tomou de volta? Já? Ô ninja, não vergonha, ninja. Diz o ninja que já. Querido, é o que Deus fez mais ou menos aqui. Vocês querem carne? Ok. Estão reclamando muito? Eu vou dar carne para vocês. Vocês vão comer carne nem um dia, nem 2, nem 3. Vocês vão comer o mês inteiro. E deu. Quando o povo comia, Deus pegou e ficou irado e tomou. Aí você conhece um pouco de Deus. Para você não andar por aí tirando onda, pensando que tudo que você pede, que Deus te deu, é o melhor de Deus. Não. Nós vivemos uma geração, uma teologia que ensina a gente pedir, não é? E Jesus mandou pedir mesmo. Só que você precisa vigiar. O que você está pedindo é o melhor de Deus para a sua vida, que Ele pode te dar. Ele pode te dar e depois te tomar. Aqui, a Bíblia não especifica o quê, mas diz que o Senhor deu para eles carne, enquanto as carnes estavam entre os dentes. Antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu o povo com uma grande praga. E diz o versículo 34, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Então, se ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento, a praga grande que Deus mandou fez o que com eles? Matou. Não diz qual a praga, mas matou. O povo pediu, Deus deu. Mas Deus pegou e falou, agora vocês vão ter comigo. Guloso, turma de reclamador. Eu vou mandar uma praga e vai matar e matou todos aqueles que desejaram outro alimento. Outro alimento quer dizer o quê? Alimento que não era Qual alimento que Deus mandava e que o povo não quis mais? O maná. Então, querido, uma grande lição para nós hoje é, contente-se com o maná que Deus está te dando e não deseje as comidas lá de fora. O maná pode ser para você, talvez, pode não ser a mais gostosa das comidas, mas é a comida que Deus mandou do céu. A vida que você tem pode não ser a vida mais gostosa, a melhor que você desejaria, mas é a vida que vem de Deus para você. E Deus havia prometido ao povo que ia levar eles para uma terra que manda o quê? Leite e mel. Não só carne, leite e mel, saúde. Então, querido, assim nós vamos compreendendo, né, que Deus então acaba fazendo a vontade do povo, deu para eles carne em abundância. Mas como Deus não havia se agradado da murmuração deles, antes que eles se fartassem, então Deus manda a praga e mata todos que desejaram outro alimento, numa demonstração clara que Deus respondeu ao pedido do povo, mas Deus não aprovou o que o povo tinha pedido.
né? Não precisa levantar a mão, não, para você não se identificar. Mas, porventura, tem alguém aqui que já provou isso, de pedir algo a Deus e Deus dá, e depois lá na frente você vê, não era o melhor de Deus? Sim, querido, isso acontece. Por isso a gente tem que ser cauteloso, cuidadoso, de pedir a Deus aquilo que é a vontade de Deus para nós. Será que Deus quer isso para você? Será que é o melhor de Deus? Eu vou fazer essa pergunta de outra forma. Aí você não precisa também levantar a mão, não, para não identificar ninguém. Mas você conhece alguém que pediu algo a Deus e Deus deu, e essa pessoa era firme com Deus? Ela pediu algo a Deus, Deus deu, e ela se desviou dos caminhos do Senhor? Eu conheço uma reca, uma meia dúzia. Isso prova aquilo, querido, ali. O povo pediu carne, Deus deu, mas Deus não queria, Deus ficou bravo, matou todos. Querido, acontece da pessoa ser firme com o Senhor e pede, Deus não dá, e ele insiste, aí Deus dá aquilo, quando dá a pessoa vai para o mundão, desvia, e a gente fica pensando, não, mas fulano é tão ingrato, porque pediu, Deus deu, e agora foi para o mundo. Não, querido, é porque na verdade Deus não tinha aquilo para aquela pessoa, porque o dom de Deus, ele traz paz, traz edificação, traz graça, alegria. Na verdade, quando Deus nos dá algo que é da vontade dEle, Ele não nos dá, Ele nos empresta para ser usado no reino de Deus, para abençoar as vidas. É assim que nós entendemos as coisas que Deus nos dá. Nos traz gozo, paz, alegria, felicidade, tá bom? Então, nós podemos concluir, porque já estamos encerrando o nosso estudo, que a murmuração é algo tão terrível aos olhos de Deus, e nós podemos encontrar que desde o versículo 1, por exemplo, a ira de Deus se acendeu contra o povo. Versículo 10, nós vamos ver que a ira do Senhor se acendeu grandemente contra o povo. E depois nós vamos ver no versículo 33, que a ira de Deus se acendeu grandemente contra o povo. Então, a murmuração é algo tão grande que o Espírito Santo chega a nos advertir em 1 Coríntios 10, a não murmurar sobre a pena de morte. De fato, irmãos, a murmuração faz acender a ira de Deus. Murmurar faz a ira de Deus se levantar contra nós e contra um povo, e isso é muito ruim, tá bom? Se tivermos alguma queixa, olha bem, que seja legítima, e a façamos em forma de pedido, de petição a Deus, e não com murmuração, pois Deus tem prazer em atender as nossas necessidades. Mateus 7, de 6 ao 12, vai nos ensinar a orar e pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Agora, quanto aos murmuradores, Deus os rejeita a todos. Se você abrir a Bíblia em Judas, lá, 3,16, você vai ver que aqueles falsos homens, falsos profetas, eles eram murmuradores, eles sabiam murmurar. Então Deus rejeita toda pessoa que se apresenta diante dele com murmuração, que não seja competição, pedindo de uma forma justa, de uma forma, eu usei outra palavra, de uma forma fundamentada. Peça aquilo que tenha fundamento e que vá ser olhado por Deus a seu favor e não contra você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Murmuradores, não vamos murmurar mais. Amém? Murmuradores, não vamos murmurar mais, porque nós sabemos que Deus não se agrada de murmurações. Você vai ver, essa é a primeira murmuração que o livro vai trazer para nós, mas vai ter mais murmuração na frente. Você vai ver o seguinte, que o povo andava, via Deus operando, glorificava a Deus, e logo depois o povo ficava murmurando. E à medida que murmurava, Deus descia o pau. À medida que eles não murmuravam, Deus abençoava. Por isso, precisamos aprender a não murmurar contra Deus.